Judaísmo, o berço das mais importantes tradições religiosas. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar! O judaísmo é o berço das mais importantes tradições religiosas. Olha que religião importante! E como eu faço em todas as aulas sobre religiões comparadas, vamos ver o que representa o judaísmo em número de adeptos no mundo? Observe, a população mundial já atingiu 8 bilhões de pessoas. População judaica, 13 milhões. Sendo que uma parte vive em Israel, mais ou menos 40%, e outra parte vive fora de Israel, mais ou menos 60%. Mas, mesmo vivendo fora de Israel, o grupo mantém a tradição religiosa, os costumes, tudo que nós vamos aprender nesta matéria. Vamos agora dar uma olhadinha na linha do tempo, como nós estamos fazendo com todas as outras religiões que nós já estudamos. Esta linha é a linha do nosso calendário cristão. Aquela estrelinha ali marca o nascimento de Jesus, Anno Domini, e nós encontramos Abraão 2000 anos mais ou menos antes de Cristo. Depois, mais ou menos em 1400, nós encontramos Moisés. São datas aproximadas, eu sempre trabalho assim, para facilitar o aprendizado. Depois de Cristo, 33 anos é o nascimento da igreja, com a descida do Espírito Santo. E o islamismo, que nós já estudamos, ele surge no ano 622 depois de Cristo. Veja que o judaísmo, considerando as religiões monoteístas, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso mapa. Este é o mapa do crescente fértil ou fértil crescente. Todos os meus alunos aprendem a desenhar este mapa. Tem aulas aí, um playlist só sobre geografia bíblica, onde eu ensino a desenhar este mapa, o mapa da região de Canaã, mapa do Êxodo, mapa da divisão das tribos de Israel, mapa das viagens missionárias de Paulo, a expansão do cristianismo, está tudo aí no playlist de Geografia Bíblica. Mas vamos para o nosso mapa. Nós temos o Golfo Pérsico. O que é um golfo? Quando o mar entra na terra, próximo entre os rios Eufrates e Tigre, nós temos Ur dos Caldeus. E por que Ur dos Caldeus é importante? Porque é a cidade de Abraão. Depois nós temos a Babilônia, Nínive. Essa região nós chamamos de Mesopotâmia, que significa região entre rios. Lá em cima, Harã, e depois a região de Canaã. O primeiro chamado de Abraão foi em Ur dos Caldeus, onde ele habitava com os seus familiares. E interessante que Josué, no capítulo 24, versículo 2, diz que os familiares de Abraão, eles eram idólatras, serviam a outros deuses. Nós já aprendemos como surgiu a idolatria. Interessante que quando nós lemos os 6 primeiros capítulos da Bíblia, nós não encontramos idolatria. Depois nós temos no capítulo 7 a Arca de Noé, tem o dilúvio. O texto diz que só 8 pessoas se salvaram, Noé, sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé e as esposas dos seus filhos, e eles vão povoar a terra. Ali nós vamos encontrar o registro da Torre de Babel, a confusão das línguas, no capítulo 10, a tabela das nações,
como surgiram as nações, e é neste período que nós vamos encontrar o surgimento da idolatria. Tem uma frase que eu sempre digo para os meus alunos: todas as religiões que levam os seus adeptos a se prostrarem diante de uma imagem de escultura têm a sua origem na Babilônia. Olha que importante esta informação. Bem, Tera, o pai de Abraão, a Bíblia registra que ele tinha 3 filhos: Abraão, Arã e Naor. O Arã morreu. O Arã era o pai de Ló e ele morreu. Talvez em função disso o pai ficou muito triste. Aí pega a família e eles saem de Ur dos Caldeus e vão para Arã. Lá em cima, mais ou menos 900 quilômetros, 950 quilômetros, mais ou menos. Aí o pai de Abraão, Tera, morre lá em Arã. Aí Abraão, a sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló, os seus servos, eles viajam, eles saem de Arã e vão habitar na região de Canaã, que fica mais ou menos uns 650 quilômetros de distância. Dali a Bíblia diz que eles vão também para o Egito, e do Egito voltam novamente e ficam habitando na região de Canaã. E veja que neste período a idolatria já estava espalhada, porque nós vamos encontrar os cananeus. Os cananeus eram idólatras, serviam a outros deuses. Nós vamos encontrar idolatria também no Egito, eles serviam a outros deuses. Então só Abraão servia o Deus verdadeiro, só Abraão conhecia o Deus verdadeiro. Por isso que na matéria missiologia, nós aprendemos que Abraão foi o primeiro missionário transcultural. Ele saiu da sua terra e foi para outras terras, e ele dava o seu testemunho de vida, que servia ao Deus verdadeiro. De Abraão até a descida da família de Jacó para habitar no Egito, nós temos mais ou menos 300 anos, de 2000 a 1700 a.C. Outro detalhe é que quando nós terminamos o livro de Gênesis e começamos o livro do Êxodo, nós temos também mais ou menos 300 anos. E por que nós colocamos Moisés mais ou menos no ano 1400? Porque nós temos a queda dos muros de Jericó mais ou menos nesta data. É um achado arqueológico e foi catalogado com esta data aproximada, 1400 a.C. Ora, se Josué foi o sucessor de Moisés, Moisés viveu neste período, ele viveu 120 anos. Então, se você pegar 1400, acrescentar 40, vai para 1440, que estes 40 anos são os anos que Moisés ficou conduzindo o povo na região do Sinai. Lembrando que Moisés viveu 120 anos, sendo 40 anos no Egito, 40 anos na região de Midian e 40 anos conduzindo o povo de Deus na região do Sinai. E é aí que começa o cânon, os escritos sagrados, que nós vamos ver rapidamente nesta aula. Um detalhe importante, observe, um povo monoteísta. E o textual, vamos dizer assim, da nação de Israel, do povo judeu, é esse versículo, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando nós observamos o texto hebraico, nós encontramos onde está a palavra Senhor, o tetragrama. O que é o tetragrama? São aquelas 4 letras, aquelas 4 consoantes, porque nós já aprendemos que na língua hebraica, neste período, ainda não existiam as vogais. E quais são estas consoantes? O Y, o H, o W, o H. Eu tenho aula ensinando aí como surgiu o nome Jeová. Nós já aprendemos que o nome Jeová é uma invenção posterior, porque os rabinos desenvolveram sinaizinhos para representar as vogais, para ensinar a língua para o povo. Depois que a pessoa aprende o hebraico, não precisa mais das vogais, mas os que estão começando precisam desses sinaizinhos, ajuda muito no aprendizado. Eu tenho aí no canal 60 aulinhas ensinando um pouquinho de hebraico, o beabá do hebraico. Dá uma conferidinha aí depois, é um playlist hebraico para iniciantes. Mas voltando aqui,
Um outro detalhe importante desse texto é a palavra único. Na língua hebraica, nós temos para esta palavra duas possibilidades. Nós temos o errad, que significa unidade composta, e o ahid, que significa unidade absoluta. Essa informação ela é muito importante. Por quê? Por exemplo, quando Deus institui o casamento, o texto diz: deixará o varão a sua casa e unir-se-á com a sua mulher, e ambos serão uma carne. Este único é de unidade composta. Errad. Por quê? Porque o casamento é formado por duas pessoas. Um único casal, duas pessoas. Agora, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, lógico que ele não sacrificou, você conhece o texto, mas ali era para ver a fé de Abraão. E aquele único é o Yahid, único de unidade absoluta, porque Abraão só tinha um filho com Sara. E por que isso é importante? Como eu disse, esse único é o errad, de unidade composta. Por isso que nós encontramos três pessoas. Exemplo de novo, quando Deus fala, disse Deus, façamos. Veja, disse Deus no singular, façamos no plural. Nós encontramos neste texto de forma implícita as três pessoas da Santíssima Trindade. Sabemos que tem mais de uma pessoa, mas não tem como afirmar quem são estas pessoas. E nós aprendemos que aquilo que está implícito no Antigo Testamento sobre esta doutrina torna-se explícito no Novo Testamento. Tudo isso já foi estudado na primeira aula sobre como identificar uma seita. Se você não se lembra, vale a pena dar uma olhadinha. Vamos em frente. Sendo a pureza do monoteísmo judaico um selo de autenticidade de fé, o judaísmo se recusa a adorar a Jesus, não somente devido ao seu repúdio à doutrina da encarnação, mas também devido à sua resistência desafiadora a toda e qualquer tentativa de atribuir qualidades e honras divinas a meros mortais. Entendeu? Porque o povo judeu não aceita Jesus Cristo como Deus. Você se lembra da doutrina de Cristo? Nós sabemos que Jesus tem duas naturezas. Ele é uma única pessoa, porém com duas naturezas, 100% humano e 100% Deus. Este 100% Deus é negado pelo judaísmo, é isso que o texto está dizendo. Eles não aceitam esta condição, eles querem um monoteísmo absoluto. Agora, é importante dizer que trindade não significa crença em três deuses, nunca significou isso. A definição de trindade é: existe um único Deus, mas nós encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Isso é muito importante. E o outro detalhe importante, esta doutrina não surgiu no Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo, não. Quem usou pela primeira vez esse termo trindade foi Tertuliano, que viveu entre o ano 160 a 220 depois de Cristo. Tudo isso é provado na história. Foi ele que usou a primeira vez o termo. Agora, outra alegação de quem quer negar a trindade. A palavra da trindade não tem na Bíblia. Nós já aprendemos sobre isso também. E o que nós aprendemos? Não é porque nós não encontramos a palavra trindade na Bíblia, a doutrina deixa de existir, a doutrina não existe. Nós já aprendemos que a palavra onisciente também não tem na Bíblia. Agora, porque não tem a palavra onisciente na Bíblia, Deus deixa de ser onisciente? Tudo isso é matéria dada. Vamos em frente. Os judeus são muitas vezes descritos como o povo do livro porque baseiam suas vidas pela revelação de Deus na Torá. Torá significa lei, são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Lembra do nome dos 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um outro detalhe importante: a Bíblia judaica é o nosso Antigo Testamento. Eles chamam de Tanakh. Ela é dividida em 3 partes: lei,
profetas e escritos. São 24 livros ao todo. Mas aí, de repente, você pode falar, mas por que o nosso tem 39, o nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia do povo judeu? Porque a nossa Bíblia, a divisão é diferente, mas o conteúdo é exatamente igual ao conteúdo da Bíblia hebraica. Essa divisão diferente da nossa Bíblia, ela ter 39 livros, isso ocorreu mais ou menos no ano 280 antes de Cristo, quando o rei Ptolomeu II, Filadélfo, queria ter na biblioteca de Alexandria a Bíblia do povo judeu, mas na língua grega. Tá lembrado disso? Ele contratou 72 anciãos, levou para Alexandria e eles fizeram essa tradução que passou a ser chamada Septuaginta, a tradução dos 70. Foi ali que foi feita esta divisão. Mas o conteúdo é exatamente igual, exceto a Bíblia Católica, porque a Bíblia Católica, o Antigo Testamento, tem 7 livros a mais, que nós chamamos livros apócrifos, aqueles que nós colocamos na Bíblia, publicada pela nossa instituição, a Bíblia Apologética com os Apócrifos. São eles Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, e tem também um acréscimo no livro de Daniel e um acréscimo no livro de Esther. Estes livros eles surgem no período interbíblico, período de mais ou menos 400 anos, porque quando nós terminamos de ler Malaquias e nós vamos para Mateus, nós temos mais ou menos 400 anos de distância. Muito bem. A lei mosaica predominava em Israel. Para tanto, havia necessidade de uma estrutura eclesiástica. No começo, Moisés foi o supremo legislador. Arão, seu irmão, foi nomeado sumo sacerdote. O judaísmo posterior passou a formar o ofício formal dos rabinos. Eis algumas de suas funções. Bom, rabinos eram juízes civis e mestres religiosos ao mesmo tempo. E eles eram os mestres, os que ensinavam o povo a lei. Ocorre que a religião envolvia toda a vida da pessoa. Está lembrado do período teocrático, que nós chamamos o período do livro de Juízes? Deus, cracia, governo, Deus governava o povo. E quem Deus usava para ensinar o povo, para instruir o povo? Os mestres, os rabinos. Veja que Samuel ele tinha 3 funções. Ele era sacerdote, profeta e juiz. Ele era um rabino, ele era um mestre em Israel. Sinédrio. Estavam acima dos rabinos, formavam o corpo governante máximo do judaísmo, bem atuante na época do surgimento do cristianismo, e possuíam autoridade tanto civil quanto religiosa. Os estudiosos dizem que o Sinédrio surgiu ali na época de Esdras, mais ou menos, e exerceu, como o texto diz, um papel muito importante. Os que participavam do Sinédrio eram considerados príncipes de Israel. Vamos em frente. Sumo sacerdote era tanto o chefe do Estado quanto o chefe religioso. Isso nós vemos claramente no período dos Macabeus. O sacerdote exercendo esses 2 papéis, essa união entre o governo com a religião. Tem aula aí sobre este período interbíblico, depois você dá uma olhadinha. Escribas trabalhavam com os textos bíblicos, copiando-os e fixando a forma da lei e das sagradas escrituras, além de também serem os mestres populares. Agora, um detalhe interessante, os estudiosos dizem que na época de Jesus não existia judeu analfabeto. Infelizmente, nem todas as pessoas são alfabetizadas no Brasil. Claro que reduziu muito o número, mas nós encontramos ainda pessoas no nosso país que não sabem ler nem escrever. E veja que na época de Jesus, os estudiosos apontam que não existia analfabeto em Israel, porque o pai tinha obrigação de ensinar o filho a ler a lei, ler a Torá. E este era um papel também desenvolvido pelos escribas. Eles eram os professores da época.
Finalmente surgiram partidos, como o dos fariseus e dos saduceus, que lutavam pela hegemonia no tocante à liderança civil e religiosa, e cujas ideias religiosas e filosóficas por muitas vezes entraram em choque. Nesse conflito, os fariseus finalmente levaram a melhor, pois o judaísmo moderno é apenas uma versão do farisaísmo. Um ponto doutrinário marcante entre os fariseus e saduceus é que os fariseus acreditavam na doutrina da ressurreição. Agora, um detalhe interessante é que, para condenar Jesus, eles se uniram. Veja que situação. Nós vemos uma atuação muito forte desses dois grupos aí, no período interbíblico e no período do Novo Testamento. Bem, agora nós vamos para os 10 mandamentos. Nós encontramos na lei 613 mandamentos, regras. Ali nós vemos os 10 mandamentos também, como deveria ser o sacrifício, o trabalho dos levitas, dos sacerdotes e também do povo. Encontramos dieta alimentar, normas para o convívio social. Tudo isso é encontrado nesses 613 preceitos, mas nós vamos trabalhar aqui na nossa aula só com os 10 mandamentos. Depois você pode ler o material, eu vou deixar disponível para você no nosso site, na plataforma, deixar lá o ponto completo. Os 10 mandamentos na perspectiva do povo judeu. Vamos ver o primeiro e o segundo. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. Sem imagens, o primeiro e o segundo mandamentos dizem que os judeus devem adorar o único Deus verdadeiro e que não devem adorar os ídolos ou reverenciar ídolos de outros povos. O verdadeiro Deus é por demais grandioso para caber em uma imagem. Ele só pode ser adorado em espírito e em verdade. Agora é muito triste quando nós lemos os livros históricos da Bíblia, que começa a partir de Josué, são 12 livros, são eles Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Quando nós lemos esses livros, nós vamos ver que o povo se envolveu com a idolatria. Foi o motivo dos cativeiros. O reino do norte deixou de existir. E o reino do sul foi para o cativeiro, mas depois retorna. Agora é interessante que este remédio amargo, o cativeiro, sarou, curou. Deus curou a nação de Israel. Nós nunca mais vamos encontrar idolatria em Israel. Veja que eles aprenderam a lição. Sofreram muito, mas de fato aprenderam a lição. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Nome sagrado de Deus. O terceiro mandamento lembra aos judeus que Deus é por demais grandioso para que seu nome seja pronunciado em vão. Por tradição, os judeus não usam jamais seu nome, mas falam em Adonai, o Senhor, ou Hashem, o nome. Nós já aprendemos que Deus tem nomes específicos e genéricos. Os genéricos são nomes que são usados tanto para o Deus verdadeiro como para as divindades pagãs. El, quer dizer Deus, Elohim, que é o plural de Eloá, e El Elyon, Deus Altíssimo. Esses nomes são genéricos. E os 3 nomes específicos são eles: El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Adonai, Senhor. Agora esse Adonai é importante entender que na língua hebraica tem Adonai só para Deus e tem também como pronome de tratamento, como o Senhor que nós usamos aqui no nosso país, que é Adon ou Adoni. Adonai é só usado para Deus. E o povo judeu só fala Adonai na sinagoga. Na rua eles não pronunciam o nome de Deus, eles falam Hashem, o nome.
de tanto medo que eles têm de tomar o nome de Deus em vão. Foi por isso que foi perdida a pronúncia do tetragrama, aquelas 4 consoantes, o Y, o H, o W e o H. Como nós já aprendemos, a palavra Jeová é uma montagem. Os rabinos pegaram as vogais de Adonai e enxertaram no tetragrama. Aí surgiu a palavra Jeová e chegou na nossa língua como Jeová, mas é uma invenção. Não existe esse nome na Bíblia, nos manuscritos na língua hebraica. Tudo isso nós já aprendemos, principalmente quando nós estudamos sobre as testemunhas de Jeová. Tem aí vídeo aí no canal ensinando. Vamos em frente. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Sábado santo, o 4º mandamento assevera que os judeus devem guardar o sábado como dia santo. Assim como Deus fez o 7º dia de sua criação, eles devem descansar após 6 dias de trabalho. Até hoje o povo judeu obedece esse mandamento. Agora, um detalhe interessante é que a circuncisão ela é mais importante ainda do que o sábado, porque se o dia de circuncidar o menino cair no sábado, eles realizam o procedimento do mesmo jeito. Esse detalhe é importante. Existe um grupo que nós estudamos, os adventistas. Eles ensinam que nós devemos ainda guardar o sábado, mas nós não encontramos isto no Novo Testamento. Não tem nenhum versículo no Novo Testamento que ensina que o cristão deve guardar o sábado. Aliás, o nosso descanso, o nosso sábado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, é importante que o ser humano descanse um dia. Isto é importante. A medicina já provou isso. Precisamos realmente descansar. Não podemos ficar trabalhando. É importante descansar, mas não necessariamente no sábado. Agora, também, se puder descansar no sábado, não há nenhum problema. O que não pode é dizer que para ser salvo precisa guardar o sábado, porque daí sai da graça e entra na lei, que é o caso do povo judeu. Vamos em frente. Quinto, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honrando os pais. O 5º mandamento diz que os filhos devem honrar os pais. Em muitas sociedades, os pais dependem dos filhos na velhice, assim como os filhos, quando jovem, dependem de seus pais. É o único mandamento com promessa. Devemos honrar os nossos pais. É triste quando um filho maltrata o pai ou maltrata a mãe, ou não dá a devida atenção, não ajuda, deixa o pai passando dificuldade, a mãe. É muito triste. Todo cristão deve observar isso daí, porque quem não honra o seu próprio pai, quem não honra a sua própria mãe, como vai amar o próximo? Como vai cumprir o 2º mandamento que Jesus nos deixou? É muito importante honrar o pai e a mãe. Sexto, não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. A vida é sagrada. O 6º mandamento diz que a vida deve ser respeitada e o assassinato é condenado. No entanto, há divergências dentro da comunidade judaica quanto à aplicação do mandamento a situações como a pena capital e o aborto. Tem também o que nós estamos vendo hoje, atualmente, o que está acontecendo lá em Israel. Existe a questão da legítima defesa. Tudo isso precisa ser considerado. Veja que Jesus nos ensinou que nós devemos amar até os nossos inimigos. Agora, como nação, por exemplo, o nosso país, nós precisamos defender o nosso território. Isso também é bíblico, é diferente. Aí está falando de assassinato, não está falando de legítima defesa. Mas esse é um assunto complexo. Tem país que adota ainda a pena de morte, pena capital. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem estado que ainda adota a pena capital, pena de morte. Mas este é um outro assunto. Vamos em frente. Sétimo, não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14.
respeito aos laços matrimoniais. O 7º mandamento proíbe o adultério. O adultério, relação sexual fora do casamento, é muito mais condenável do que a fornicação, relação sexual antes do casamento. Isso porque, tradicionalmente, os judeus casam-se muito jovens e também porque o adultério pode suscitar a questão da legitimidade dos filhos. Interessante que Jesus foi enfático nesse ensino, foi radical, enfatizou, mostrou, condenou realmente uma relação fora do casamento. Isso é muito claro para nós cristãos. Vamos em frente. 8º, não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Preservando a propriedade. Na interpretação dos rabinos, isso significa que qualquer tipo de roubo é condenado, inclusive o plágio, o roubo de ideias. Eram criados complicados sistemas de compensação e o ladrão não podia ser perdoado até que tivesse recompensado a vítima. Interessante que diz o texto, inclusive o plágio. O que é plágio? É você copiar a ideia de uma outra pessoa, copiar alguma coisa de um livro de outra pessoa. Isso também é considerado furto. Infelizmente, vemos isto em nossos dias, na nossa sociedade. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. A importância da confiança. Em uma sociedade civilizada, os tribunais devem ser o começo do culto judaico. Foi depois do retorno da Babilônia que começou a se desenvolver a religião, a que costumamos chamar de judaísmo. O núcleo do judaísmo era a vida na sinagoga, a palavra grega para congregação ou assembleia, local de estudo. Este tipo de serviço religioso surgira por necessidade durante o exílio babilônico, uma vez que ali os judeus não tinham templo para orar. E é da onde vem a igreja. Veja, a sinagoga é o espaço físico, o templo, onde o povo judeu se reunia para estudar a Torá, estudar a lei. Da mesma forma, a igreja. A igreja, o espaço físico, onde nós nos reunimos para adorar a Deus, é claro, mas para aprender a sua palavra. O fundamento do culto das nossas reuniões é o ensino da palavra de Deus. Infelizmente, nós encontramos, claro, não podemos generalizar, mas grupos no nosso meio que não ensinam mais a palavra de Deus, estão até abolindo as reuniões de ensino, escola dominical, por exemplo. Que tristeza! Um dos pilares do protestantismo é só as escrituras, só a Bíblia, o estudo da Bíblia, da palavra de Deus. É ela que traz o crescimento. Olha que mandamento importante. Vamos para o último. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Evitando inveja e ciúme, no 10º mandamento, Deus ordena ao seu povo que evite cobiçar os encantos da mulher do próximo. Interessante que a inveja nasce com o diabo. E nós aprendemos na aula anterior que os filósofos gregos, eles ensinavam que a inveja é um pecado moral e que não tem cura. Eles ensinavam assim. Ensinavam como erro, não falavam em pecado, mas falavam que não tem cura, é um defeito da alma. A inveja, cobiçar, querer aquilo que é do outro. Veja como este ensinamento é avançado. Veja que de todas as religiões que nós estudamos até agora, nenhuma se compara com o judaísmo, com os ensinamentos da Torá. Olha que interessante, da lei. Para aquela época, e até hoje, estes princípios nos países cristãos, principalmente ocidentais, estes princípios são utilizados no direito, na justiça. Olha que avanço para aquela época. Mas tem também no judaísmo, e aí é uma coisa até triste,
A Cabala. Cabala é nome dado ao conhecimento judaico místico, originalmente transmitido de forma oral. É o esoterismo judaico, tem isso também no judaísmo, infelizmente. E para concluir, nós temos o Talmud. Além da Torá escrita, os judeus também tinham regras e mandamentos transmitidos oralmente. Segundo a tradição judaica, no monte Moisés recebeu não apenas a lei escrita de Deus, mas ainda a lei falada. Hoje o Talmud ele é documentado, uma coleção muito interessante, mas ela alcançou um destaque enorme já na época de Jesus, que Jesus chama de tradição. Não há problema algum ter tradição, o problema é quando a tradição fere a norma principal, que são as Escrituras, a própria Torá. E Jesus chama atenção de forma severa os fariseus, porque eles estavam colocando a tradição, o Talmud, em uma posição mais elevada do que as Escrituras. É isso aí, agora você deve pegar o texto, tem muito mais material no texto, você deve ler o texto inteirinho, eu vou deixar disponível no nosso site, no www.icp.com.br e também na nossa plataforma do Seminário Betel, na plataforma do aluno, você pode acessar lá que o texto estará lá. Estes slides que eu apresentei, eu também vou deixar na plataforma e vou deixar no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixar este material, com certeza ajuda muito no aprendizado. De repente você está dando aula na escola dominical, quer usar como um reforço, como material didático, não tem custo não. Já está disponível no nosso site. A próxima aula que eu vou disponibilizar sobre religiões comparadas será uma religião filosófica, vamos dizer assim, uma religião oriental filosófica. Taoísmo, muito interessante. Eu coloco para você na sequência, da mesma forma, vou deixar o texto no nosso site, no www.cp.com.br, vou deixar na plataforma digital e os slides também na plataforma e no site. Tranquilão? Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.